Então vamos em frente. O general Hamilton Mourão voltou a falar sobre a sua declaração, segundo a qual lares apenas com mãe e avó são fábricas de elementos desajustados, quer dizer, alvos fáceis, na verdade, por o que ele chamou de narcoquadrilhas. E negou que isso fosse uma crítica às mulheres. Aspas, não estou criticando as mulheres, estou fazendo uma constatação de algo que ocorre notadamente nas nossas comunidades carentes. Fecho aspas aí para o vice de Jair Bolsonaro. Sobre isso, eu queria falar o seguinte, a própria Folha de São Paulo publicou em 2007 o seguinte, abro aspas, um estudo dos economistas Gabriel Artung e Samuel Pessoa da FGV conclui que fatores como maior proporção de filhos de mães adolescentes ou de famílias onde não há o pai ou a mãe presente aumentam a criminalidade. No estudo, eles afirmam que a literatura criminal já descobriu fortes evidências de que crianças nascidas de mães solteiras, criadas sem o pai ou nascidas de mães com baixa escolaridade têm mais possibilidade de se envolver em crimes. Fecho aspas. Isso foi matéria da Folha em 2007. Então há estudos a respeito disso. Obviamente se pode refutar ou não esses estudos, mas é preciso argumentar em relação a eles. E o próprio Barack Obama, queridinho da imprensa brasileira, de setores da imprensa brasileira que só traduzem a imprensa de esquerda dos Estados Unidos, já deu a seguinte declaração, abro aspas, todos conhecemos as estatísticas. Crianças que crescem sem o pai têm 5 vezes mais chances de viver em pobreza, 9 vezes mais chances de abandonar a escola e 20 vezes mais chances de acabar na prisão. Fecho aspas. Declaração do Barack Obama, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, como anunciou com pompas e circunstância a imprensa. Tem um radialista negro americano, Larry Elder, um grande intelectual, que fez um vídeo para a Prager University, aquela universidade virtual para a qual eu já fiz um vídeo lá nos Estados Unidos também, a respeito desse tema, falando desses estudos, da própria declaração do Obama. Então, é óbvio que o general Hamilton Mourão, assim como muitas vezes o Bolsonaro, se expressa talvez sem algum cuidado de fazer certas distinções de nuances e acaba dando margem para uma grande exploração política. Mas é um assunto sobre o qual existem estudos a respeito. Então, eu não vejo motivo para tanto escândalo e vejo muitas vezes o duplo padrão. Quando alguém da esquerda ou alguém que é negro diz, não tem problema nenhum. Agora, se for o general Mourão, representante da direita, vice da chapa do Bolsonaro, aí é um escândalo nacional. Quer comentar algo, Augusto? Quero. A expressão correta, eu acho, pode parecer pedante, não é, tem nada de pedante, ela é correta, é desagregação do núcleo familiar. Exato. Se você tem o núcleo familiar desagregado, e isso é comprovado por pesquisas com moradores de rua, feitas até por gente de esquerda. O garoto que está na rua, ele diz para os pesquisadores que vão lá, para o pessoal que cuida desse problema, diz, eu não quero voltar para casa, eu prefiro ficar na rua, porque em casa você tem o quadro por exemplo, você tem uma mãe solteira, alcoólatra, e que tem reações violentas, às vezes com filhos. O garoto prefere viver na rua, que ele se sente menos ameaçado e com mais liberdade. Isso daí são estudos antiquíssimos, né? Eu acho que é uma constatação. O problema é que o Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão, ele usa termos aí que se prestam a fomentar polêmicas e tal, porque o que ele quis dizer, imagino eu, até pela explicação, é isso. É claro que um garoto que sofre com a desagregação familiar está mais exposto à atração de bandos, de organizações que recrutam garotos para isso. Eles são os aviões dos morros, eles são os que participam de crimes e assumem a responsabilidade porque são menores de idade. Isso é muito natural, é assim que acontece. Só complementando aqui a explicação do próprio general Mourão, abro aspas, essas mães e essas avós saem para trabalhar e a grande maioria são cozinheiras, são faxineiras, vivem uma dureza de vida o tempo todo. Elas não têm com quem deixar os filhos porque o Estado não está presente para dar creche, uma escola de tempo integral, onde essa criança possa permanecer. E essa criança vira presa fácil do narcotráfico. Fecho aspas para o general Hamilton Mourão. Quer dizer, eu acho até que na explicação ele faz distinções de nuances com mais cuidado do que ele fez na declaração original. Diga lá, José Maria Trindade. Eu acho que esse tipo de declaração, esse tipo de posicionamento, quanto mais se tenta explicar, piora e muito a situação. Isso demonstra um pensamento do general que não condiz com a realidade.
Se a gente vê, as mães, tradicionalmente, são muito mais cuidadosas. Existem evidências de que quanto mais instruída é a mãe, os filhos são também instruídos. Porque a mãe é que preocupa, a mãe é que tenta transmitir ao filho o direito de estudar e a força para estudar e para vencer. Isso é uma comprovação. Eu acho que não se justifica essa história de que filhos criados por mães, as mães são tão cuidadosas, Felipe e Augusto, que eu vejo, por exemplo, nas filas, quando eu vou fazer algum tipo de cobertura e tal, nas penitenciárias, eu nunca vejo filas de pai visitando filho, mãe visita. Aqui em Brasília, uma vez eu fui cobrir lá um interno, no que seria a FEBEM daqui, que chama aqui CAGE, né? Matou o outro porque chamou filho da puta. Aí, assim, porque lá ninguém pode chamar a mãe de um outro interno desse nome, nenhum outro nome, porque mãe é uma coisa sagrada, porque a mãe apoia o filho sempre em todos os sentidos. Então, eu acho muito complicado tocar nesse assunto, e quanto mais se explica aí, a situação pior. E me preocupa o pensamento dele desse tipo de coisa. Eu não acho que seja científico. A desagregação familiar, ela prejudica o desenvolvimento das crianças em todas as camadas sociais. Do jeito que ele diz, é apenas quando se é criado pela mãe, né, a mãe pobre é que vai para o crime. Não é assim. Todas as desagregações sociais, em todos os níveis, né, isso prejudica. Eu não tenho dados para dizer se é classe média ou classe alta, eles até se separam mais segundo dados oficiais daqui de Brasília, né? Eu não sei exatamente se isso interfere. Agora, esse tipo de posicionamento, quanto mais se explica, pior. Para deixar claro o que eu penso, então, é o seguinte: primeiro, estamos falando de áreas carentes. Exatamente. Segundo, as áreas carentes a que eu me refiro são áreas de exclusão, não pertencem ao Estado brasileiro. Pois é. Não pertence, não existe o Estado. Não há polícia, não há sinais do Estado, você não tem uma escola, ali tem que sair para estudar. Não há nenhuma segurança, são morros dominados por bandidos. É disso que estamos falando. Nesse tipo de lugar, é evidente que você tem, se uma mãe for defender publicamente os valores que toda mãe defende, ela é assassinada. Ela é assassinada, é só a gente ver o que acontece no morro, é disso que eu estou dizendo. Agora, eu fiz uma reportagem uma vez sobre, volto a isso, criança moradora de rua, todos, sem exceção, não conheciam o pai. Sem exceção. É claro que numa família, você pode ter a desagregação familiar, o que eu digo é quando você nem conhece o pai, você tem a mãe alcoólatra, isso. Eu não estou falando de separação. Separação é outra coisa. Hoje você tem, na classe média alta, a separação é uma rotina. O casamento duradouro é exceção. É outra coisa que eu estou falando. É você não saber nem de onde você veio. E isso é muito grave. É que eu não concebo a ideia de que exista filho sem pai ou menino de rua, porque não existe. Todo menino de rua, ele tem uma casa, tem um pai e tem uma mãe, né? Para a qual ele não quer voltar. E não tem pai, não. E tem ele um não monte de... É vítima de violência. Eu sou do Rio de Janeiro, o que é isso? Cresci com um monte de gente que mora na favela. Na favela tem um monte de filho que não sabe nem quem é o pai. Nem faz ideia. O que é isso? Então, nessa área carente, a desagregação familiar faz com que o narcotráfico tenha um poder de influência sobre uma criança que muitas vezes fica sem a presença não só do pai, que já não está presente, mas da mãe que precisa trabalhar. Não é que a mãe, Zé, não dê atenção ao filho, não tenha amor ao filho, e muitas vezes em operação, confronto com a polícia, depois a gente vê a mãe de traficantes chorando, desesperadas. Mães que deram atenção, que deram carinho,
carinho, que deram amor, mas que se desesperam depois de ver os filhos presos. E quantas não visitam lá na cadeia? Elas dão todo o amor do mundo, Sempre. Mas mesmo assim, elas tiveram que trabalhar, tiveram que sair de casa e eles acabaram se envolvendo com a criminalidade. Então, isso existe nas favelas do Rio de Janeiro e isso existe também em cidades americanas, como de acordo com o próprio dado dito pelo Obama, e isso é presente no debate público americano, inclusive lá no vídeo do Larry Elder. Então, assim, não é nenhuma novidade aquilo que o general Mourão está falando, e ele não está falando, obviamente, quando você diz que filhos de mães solteiras em áreas carentes onde o Estado não penetra são suscetíveis a ser alvos de narcoquadrilhas, você não está dizendo que todo filho de mãe solteira é um delinquente, jamais. É simplesmente que o narcotraficante mira aquele tipo de pessoa porque ele sabe que é mais passível de recrutação para o crime que ele quer cometer. Algum complemento, Zé? Não, só para dizer que tem uma separação quando você diz que não conhece o pai, tá, mas é que eu não acredito em filho sem pai. Hoje a abordagem já está diferente, né? Houve uma modernização da lei, a mãe pode registrar o filho e fazer a ligação do filho com o pai, e isso facilitou muito. Então, só essa semântica aí, eu continuo achando que não existe filho sem pai, mas admito não, constato que realmente em alguns casos, só se for uma coisa do Rio de Janeiro, uma situação do Rio de Janeiro, mas não existe filho sem pai, sem mãe e sem casa, né? É uma situação, né, daquele momento e que foi levado a isso. Bom, o filho, obviamente, tem um pai, teve o ato sexual do pai com a mãe, mas muitas vezes o pai não está presente na vida do filho. A mãe acaba criando sozinha, a mãe tem emprego, tem tudo isso que faz o filho ficar sozinho e muitas vezes não tem creche, o Estado não fornece esse tipo de coisa e ele acaba preferindo se envolver com o tráfico, muitas vezes fazendo uma escolha moral, inclusive. Mas enfim, esse debate seria muito longo. Vamos em frente aqui.